Testemunho de casamento restaurado. A esperança de que nem tudo estava perdido floresceu em mim. Verônica, como a sua jornada de restauração realmente começou? Queridas noivas, hoje eu quero contar a vocês sobre a minha jornada de restauração. Quando eu cheguei no ajudamatrimonial.com, era véspera de ano novo, eu estava exausta, quebrada e, acima de tudo, sem saber o que fazer. Eu tinha feito tudo o que era humanamente possível, mas não estava funcionando. Saí de férias no mês de dezembro e naquele fim de semana eu descobri que o meu parceiro estava tendo um relacionamento com uma colega de trabalho. Como isso aconteceu? Por que eu não percebi? Essas eram as perguntas que não me saíam da cabeça. Eu estava dormindo quando alguém me acordou e ele estava conversando com ela. Eu perguntei com quem ele estava falando e ele disse que era o irmão mais novo. Fingi estar dormindo quando vi que ele ainda estava conversando. Então pedi para ele me mostrar o celular e ele ficou nervoso, disse que não. Foi aí que ele me contou que estava namorando uma colega de trabalho e eu fiz a pergunta de $1 milhão. O que você vai fazer? Ao que ele respondeu, acabou entre nós. Ele me disse que não queria conversar, mas eu fui tão persuasiva que disse que deveríamos conversar. Eu disse a ele que ele seria como o filho pródigo e que retornaria à casa do pai. Estávamos em um momento de muita indiferença e ele aceitou. Fomos a um grupo de casais, nos conectamos à igreja online, mas os nossos corações não estavam prontos para Deus. No dia seguinte, eu, meu filho e ele íamos nos vacinar. Quando ele entrou no banheiro e eu estava na fila, entrei e peguei o celular dele. Foi aí que eu descobri o que eles estavam compartilhando e dizendo um ao outro. Descobri o nome da outra mulher e liguei para ela. Ela mal ouviu minha voz e desligou, então eu escrevi para ela e ele percebeu. Foi como libertar um demônio adormecido. Ele ficou indignado comigo e me disse que tudo tinha acabado e que estava saindo de casa. Ele disse ao meu filho que estava indo embora, mas que cuidaria dele. Deixou meu filho deitado no banheiro chorando pelo pai que o havia abandonado. Ele não se importava com nada. Propus terminar o ano em família como se nada fosse acontecer e ele aceitou, mas deixando claro que não queria nada comigo. Nós 3 saímos e viajamos para a cidade dos seus parentes para passar o ano novo, mas ele era totalmente indiferente. Estava orgulhoso, só trouxe à tona os meus defeitos e me disse que agora eu queria consertar as coisas. Sua rejeição foi tão dura, suas palavras e seu jeito de falar comigo foram com tanto desprezo que partiu meu coração. Chegou a véspera de ano novo e ele me emprestou seu telefone para ligar para uma amiga, porque ele havia mudado as senhas de tudo e até mesmo de suas redes sociais. Quando percebi tudo o que eles faziam online, partiu meu coração. Mas a minha amiga sabia sobre o ajudamatrimonial.com e me fez uma pergunta. Você quer salvar seu casamento? Você está disposta a trabalhar para isso? Eu disse a ela que me sentia tão perdida e derrotada que estava disposta a fazer isso. E então ela me enviou o link para o ajudamatrimonial.com e me disse para começar a ler os testemunhos de restauração. Foi incrível ver como a esperança de que nem tudo estava perdido floresceu em mim. Posso dizer que foi um ano novo muito triste. Meus filhos e seu pai me ignoraram a noite toda, falaram comigo com o maior desprezo do mundo e parecia que não queriam que eu estivesse ao lado deles. Eu só queria pegar as minhas roupas e fugir daquele lugar. Naquela noite eu fiquei bêbada, então eu pedi desculpas ao Senhor por minhas ações. Apenas disse para Ele cuidar de mim e Ele apenas me disse que sentia muito por suas ações, mas não queria nada comigo. Minha querida amiga me enviou o link do curso 2. Deus colocou esse processo em seu coração. Agora eu entendo porque, caso contrário, a minha jornada teria sido mais longa. Foi um momento para focar em mim mesma e avaliar as minhas ações que levaram ao rompimento do meu relacionamento com o meu parceiro. Como Deus mudou a sua situação, Verônica, quando você o buscou de todo o coração? Quando comecei o curso 2 do ajudamatrimonial.com, foi o complemento perfeito. Claro que eu sou uma mulher impaciente e Deus colocou situações para que a paciência surgisse. Antes da prova eu já tinha o livro Uma Mulher Sábia em minhas mãos e eu lia de vez em quando e sem julgamentos. Naquele momento, Deus começou a tocar meu coração. Ele me ensinou a não brigar e a não falar coisas ofensivas sobre o meu parceiro. Pelo contrário, desde o momento em que eu descobri até hoje, ele me ensinou a vê-lo com olhos de misericórdia, ou seja, com os olhos do coração, e saber que, no fundo, ele precisava de tanta ajuda e tanto amor de Deus como eu. Quando voltamos da viagem em família no final do ano, meu companheiro disse:
Vou dormir no quarto do meu filho. Ele convenceu meu filho a dormir no nosso para poder assistir televisão. Eu disse a ele que não assisto televisão. Ele disse tudo bem e que não se importava. Saí do meu espaço e fui sozinha para o canto, ignorada e rejeitada pelos 2 homens que mais amei na minha vida. O comportamento do meu filho também foi se afastar de mim. Eu fiquei totalmente sozinha. Você tirou amigos e pessoas queridas de mim. Agora eu só tenho amizade com a escuridão. Deus tirou tudo de mim e me mostrou que o Deus da minha vida era o trabalho. Eu só respirava para trabalhar. Deus tirou tudo de mim para se entronizar em meu coração. Glória a Deus por isso. Posso garantir que nunca havia experimentado tanto amor a Deus e a forma como conheci o Senhor. Nosso amado marido celestial foi meu construtor. Ele me deu um novo coração cheio do seu amor. O que eu mais pedi era que ele não permitisse que o dom que ele me deu fosse preenchido com raiva, ira ou vingança. A melhor parte da jornada foi o tempo que eu passei sozinha com meu amado marido celestial, podendo conversar abertamente com o coração partido. Eu perdi 8 quilos, meu rosto ficou mais magro, junto com meu corpo. Minha tristeza cresceu e transparecia meu rosto. Meu peito doía fisicamente, como se tivesse sido esfaqueada. Dores emocionais e físicas me invadiram, eu não conseguia dormir. Levantava muito cedo e ia para a cama de madrugada. Ia trabalhar por hábito, mas não porque quisesse. Mas Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem choro, nem luto, nem dor, pois as coisas velhas já passaram. Deus me ensinou a não julgar, a não dizer o porquê isso está acontecendo comigo. Pelo contrário, a ser grata na prova, acima de tudo a confiar nele, no nosso amado marido celestial, entender que era a vontade de Deus e não a minha. Quando entendi que não estava nas minhas forças e que, independentemente de estar com o pai do meu filho ou não, no final a restauração foi o relacionamento que formei com Deus, que foi cimentar a minha vida na minha pedra fundamental, no meu amado marido celestial. Ali Deus começou a trabalhar e me dar luz no caminho. Ele sempre acompanha na prova e no final dela ele sempre está no final nos acompanhando. Nosso Pai Celestial se tornou uma necessidade para mim. Buscá-lo, alcançá-lo, quebrada, sem qualquer esperança, onde todos viam que o meu relacionamento não tinha futuro. Ele me disse para esperar, tudo vai melhorar. É a melhor parte dessa jornada quando você o conhece e se apaixona por ele cada vez mais. Assistir aos vídeos de Aaron me motivando a não deixar Deus e levar tudo a ele era a esperança do meu coração de que obedecer a cada palavra da Bíblia e aos mandamentos de Deus me daria vitória, e o que eu repetia a Deus era que eu queria ficar bem em paz de espírito. O pai do meu filho nunca saiu de casa. Eu estava prestes a fugir para a casa de uma amiga, porque a situação era muito difícil. Ele falava com outra mulher na minha frente, eles ligavam um para o outro, e ele nunca se importava com o que eu sentia. Mas Deus falou comigo em um sonho, quando eu perguntei a ele se eu deveria sair de casa. Foi maravilhoso ouvir o do nosso Pai Celestial. Espere um pouco mais. Eu tive 2 irmãs muito fortes na fé que não me permitiram soltar meu Pai Celestial. Uma delas me levou pessoalmente à igreja e foi maravilhoso entrar na casa de Deus. Meu coração terminou de se partir para ser renovado, e quando fui, pedi a ele um novo coração cheio do seu amor, e ele me deu. Da parte do meu companheiro, propus que se ele quisesse ir, que fosse para descarregar a minha alma e espírito com o Pai, e ele disse que sim. Deus organizou tudo para ir para a sua casa, e ali começou a obra de Deus na vida do pai do meu filho, quando eu vi com os meus olhos. Deus é maravilhoso, queridas amigas. Apaixonar-se por Ele é a coisa mais linda que pode nos acontecer na vida. Deixar tudo em suas mãos e entregar tudo a Ele na cruz ajuda e traz descanso na alma e na mente. Quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Verônica, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Bem, algo que eu não esquecerei é usar as chaves do céu, que foi o que me permitiu dar e ver a proteção do nosso Pai Celestial. Oração com gratidão, pedir perdão pelos nossos pecados que Deus demonstra na jornada para que você não mude e faça novamente. Jejum. O mais difícil foi controlar a minha língua naqueles dias de jejum. O inimigo atacou muito a minha mente, mas conforme o tempo de jejum passou, você se torna mentalmente mais forte e o inimigo se afasta. Dar o dízimo com o coração. Nunca faltou provisão na minha casa. Com a igreja que frequentávamos, nossos líderes espirituais e amigos na fé também me ajudaram o coração. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um homem justo é poderosa e eficaz.
Meu amado marido celestial nunca me deixou sozinha. Tive escudeiros que sempre apoiaram minha restauração, aos quais eu sou extremamente grata por tanto amor, lealdade e cuidado que me deram. Deus me mostrou seu amor em todo o seu esplendor. Por fim, a armadura de Deus, aprendendo seu significado e vestindo-a. Seu poder é maravilhoso. Verônica, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Entre os momentos mais difíceis, meu amado marido celestial me acompanhou durante o desprezo do meu parceiro e do meu filho. Ele me deu todo o amor que eu precisava e encheu meu coração com a sua presença. Outro momento difícil foi quando eu vi que nada acontecia e que ele estava indo cada vez mais em direção a outra mulher. E em um sábado, ele nos deixou numa rodoviária para ir nadar com meu filho e preferiu ir com ela e passar a tarde com ela. Foi tão triste aquele momento de abandono onde ele foi embora, e eu sabia que ele iria com ela. Partiu meu coração novamente. Mas meu querido marido celestial me mostrou coisas e situações para alegrar meu coração. Verônica, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Um dia nós dois estávamos voltando à igreja, só que a criança não tinha ido, então ele me disse que tinha falado com um colega de trabalho que tinha conseguido desabafar. Eles iam nos dar o apartamento para que pudéssemos ir morar em nossa própria casa. Então eu disse a ele que mais de um mês havia se passado desde o momento que ele havia pedido e que ele havia corrido para os braços da outra mulher, que eu entendia a situação dele, mas não era saudável continuar assim. Que eu entendia que se ele tivesse que sair para ser feliz, eu não iria me opor. Tudo estava bagunçado, mas eu tinha tanta certeza de que meu Pai Celestial estava cuidando de mim que eu aceitaria a sua decisão. Então ele me disse, eu vou ficar com você, porque o nosso filho nos disse que iria com o pai. Foi outro golpe direto no coração, mas Deus já estava fortalecendo e curando. Então também conversamos sobre eu voltar para o meu quarto. O Espírito Santo colocou no coração do meu filho que ele estava voltando para o quarto dele. Então, se ele quisesse ficar em casa, ele dormiria no sofá. Deus me deu muita coragem para dizer as palavras certas e com muito amor, para que nenhum de nós saísse ferido. Não o ofendi, nem o desrespeitei. Como o capítulo do livro Ganhar Sem Palavras é muito preciso. Ali entendi que minha restauração estava começando. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Verônica. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? O aniversário do meu parceiro estava se aproximando. Ele tinha me dado um anel de noivado, mas devido à pandemia não nos casamos. Então, quando descobri sobre outra mulher e que ele não queria mais nada comigo, eu devolvi a ele, deixei a carne me dominar. Um dia, quando organizava a gaveta, as roupas, encontrei em suas coisas e guardei. O aniversário dele estava se aproximando e ele me perguntou se eu sabia onde estava o anel e me disse para ir com ele à igreja no aniversário dele. Devolvi o anel e fomos à igreja. Fomos nós três, eu, ele e o nosso filho. Quando a reunião terminou, ele me disse que, se eu ainda quisesse me casar com ele, a igreja havia nos colocado em jejum e lendo Efésios. No final do jejum, ele me pediu perdão. Era algo que eu havia pedido ao meu marido celestial e ele me concedeu. Foi maravilhoso. Diante do pedido de casamento, era algo que eu já havia dito ao meu companheiro, de que eu não queria sofrer ou me frustrar por causa disso. Meu coração estava feliz. Eu disse a ele que sim, eu queria uma família em Deus com ele, e que eu o havia escolhido como meu marido terreno e companheiro de vida. Então, em outubro, nos casamos no civil. Éramos nós que tínhamos passado pela prova de fogo e a palavra do juiz foi: se vocês creem em Deus, este casamento será selado com a sua bênção. Assim selamos o pacto com nosso Pai Celestial de que minha família e eu serviremos ao Senhor. No sonho que lhes contei acima, Deus me mostrou de mãos dadas com meu marido terreno, caminhando em direção a uma montanha cheia de luz. Senti tanta paz e tranquilidade que era a promessa de Deus, Pai, de que Ele me concederia a restauração do meu lar. Ver a maneira como meu marido sorriu novamente, falando sem ofender ou de forma despreocupada, como se não se importasse com nada, foram sinais de que meu amado Pai Celestial estava me dizendo: espere. Em uma conversa, meu marido terreno me disse: se eu ficar com você. O Espírito Santo falou comigo e me disse que era por convicção e não por obrigação. E então eu o avisei e ele imediatamente saiu do meu lado. Mas eu descansei e o meu coração também. Você recomendaria algum recurso em particular que tenha ajudado você, Verônica? Os 3 cursos Renovar, Reconstruir e Restaurar e a série Como Ser Abençoada são essenciais para o processo. O livro Uma Mulher Sábia foi o que me abriu o caminho para a restauração. Verônica, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de compartilhar com as mulheres que leem seu testemunho, promessas que ele lhe deu? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Verônica, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, claro. De qualquer forma, Verônica, qual tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Querida noiva, cada aprovação e jornada são diferentes. O inimigo sempre atacará o mais fraco do cordão e o mais fácil de cair em pecado. Mas lembre-se sempre que Deus usa tudo para o bem. E se o inimigo tira, Deus dá. E a recompensa é maravilhosa. Você é um cordão de 3 que não pode ser quebrado. E Deus zela por sua família, lar e casamento, como um leão. Então descanse no Senhor. Deleite-se no Senhor e Ele lhe dará os desejos do seu coração.